Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, em muitos lugares do país ainda bombando o carnaval, meio feriado, mas vamos tocar aqui o nosso Fora de Curva e depois, no final desse vídeo, eu vou tocar assim um pouquinho nesse assunto. Eu vou começar tratando hoje, gente, de questões internacionais. Nós sabemos que a guerra entre Rússia e Ucrânia daqui a 2 dias completa 1 ano de duração. E aí eu comecei a analisar, na verdade comecei a ver várias informações a respeito do desenrolar dos conflitos e achei muito interessante uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra. Essa instituição está dizendo que a maioria das forças armadas russas já estão envolvidas no conflito contra a Ucrânia e não tem muito de onde tirar mais soldados para aumentar o poder de ataque desse país. É lógico que na guerra existe informação contra informação, a mentirada de todos os lados. Mas, se isso for verdade, vai significar uma Rússia futuramente muito mais enfraquecida. A despeito de quase ao mesmo tempo serem descobertos documentos, a espionagem colocou dados nas mãos do Ocidente, dando conta que a Rússia tem um plano muito bem estruturado de anexação, primeiro da Bielorrússia até 2030 e eventualmente até da Moldávia e da própria Ucrânia. Bom, cada lado na guerra fala uma coisa, conta vantagem para o seu público, a verdade a gente só vai descobrir depois que tudo isso acabar e pessoalmente espero que acabe muito rápido, mas não acredito. Mas pegando o cenário, gente, de que as forças russas, admitindo isso, realmente estão começando a fraquejar, realmente estão com falta de material humano, eles têm vários mísseis, parece que os mais modernos estão com alguma dificuldade para decolar, de acordo com os últimos testes, mas mesmo assim, vamos considerar esse cenário. Rússia se enfraquecendo e, eventualmente, no médio e longo prazo, cedendo à invasão para a Ucrânia. Será que nós vamos chegar ao ponto de termos paz no mundo? Nada disso. Porque ao mesmo tempo em que os russos estão perdendo suas forças nesse conflito, os chineses estão se armando cada vez mais. E aí vão colocar uma coisa bem clara: para a dominação global, a força mais efetiva é a marinha. O país que tiver a maior e mais poderosa marinha do planeta tem grandes chances ou tem totais possibilidades de domínio geopolítico no planeta inteiro. E o que está acontecendo? De acordo com o relatório da própria Marinha dos Estados Unidos, já há necessidade desta arma dos norte-americanos aumentarem bastante o seu estoque de navios de guerra. Olha só os dados que eles colocam. Atualmente, a China tem 400 navios armados contra 300 navios dos Estados Unidos. Em termos de quantidade, nós temos uma nítida vantagem chinesa, então, mas em tonelagem e tecnologia, esse ganho ainda dos norte-americanos. Mas olha só, pessoal, nos próximos anos, eles devem receber, a marinha chinesa deve receber mais 400 objetos flutuadores cheios de canhão e armamentos para se preparar para algum eventual conflito. No caso dos Estados Unidos, a previsão de entrega é de apenas mais 50 navios. Então vamos pensar lá para 2040? Não, vamos pensar em 2050, que é o plano estratégico da China para essa hegemonia militar no mundo. Os chineses deverão ter em torno de 740 navios de guerra contra 350 dos Estados Unidos. Mesmo que sejam de menor tonelagem, com uma tecnologia um pouquinho inferior, o que vai acontecer? É praticamente 2 para 1. E isso, quantidade também conta na questão de tensões bélicas. E a Guerra Fria já existe, gente, não vamos nos iludir. É fato que existem tensões polarizadas entre Estados Unidos e China, envolvendo, lógico, através da OTAN, Europa, também Austrália, Canadá, e, pelo outro lado, Rússia e alguns outros aliados dos chineses. As forças, elas aparentemente pendem ainda para o lado ocidental, mas pela velocidade de evolução do armamentismo chinês, essa vantagem não vai continuar por muito tempo. E aí é esse alerta da Marinha dos Estados Unidos. Os norte-americanos, inclusive, já definiram nesse mês uma programação para quintuplicar
a produção de munições. Não sei se isso é necessário ou não, porque pelo jeito a Ucrânia consome mais bala, mais foguete do que toda a OTAN consegue produzir, mas evidentemente eles vão ter que desenvolver, se quiserem fazer frente a essa sanção chinesa, mais armamentos pesados. E aí vamos ver como é que vai ficar o equilíbrio de forças entre Ocidente e Oriente. Olha, eu tenho minha preferência sim, eu sou ocidental, torço pelo Ocidente. Mas aqui eu estou fazendo uma análise neutra, eu estou criando uma incógnita. Sim, havendo desequilíbrio entre as forças, o risco mundo aumenta. Então, se a China está investindo mais, os Estados Unidos e toda a OTAN são obrigados também a fazer frente a esse investimento. E agora, continuando a falar da China, mas não no âmbito bélico e sim industrial, chegou aqui no Brasil, comprou a fábrica da Mercedes-Benz, uma empresa, uma indústria chamada GWM. Produz carros elétricos e híbridos. Segundo falam por aí, eu ainda não pude confirmar, não fui convidado a fazer test drive, dizem que esses carros são de excelente qualidade, ao contrário do que nós estávamos acostumados até bem pouco tempo, no que diz respeito à indústria chinesa. Assim como foi o Japão dos anos 60 que vendia radinhos de pilha que sempre falhavam e davam um monte de estática, os japoneses, depois de um tempo vendendo quinquilharia para a gente, começaram a evoluir na sua qualidade industrial e hoje são paradigmas, assim como os sul-coreanos e os chineses estão indo para esse mesmo caminho. Então, gente, vamos prestar atenção nessa GWM. Quem me chamou a atenção em primeira mão foi o meu amigo Saul Dias e eu concordei com ele. Pelo jeito, pelos diagnósticos iniciais, eles estão fazendo uns carros, vão entregar uns carros para o Brasil com uma super qualidade. Isso aí acaba movimentando o mercado, apesar da Anfávia querer proibir importação de carros elétricos, ou taxar 35% esses carros, mas aumenta a competitividade no mercado e aí nós podemos traçar um cenário. O preço dos carros usados nos próximos meses, especialmente os seminovos, devem cair e cair muito com a entrada de um player novo nesse mercado. E agora, indo para a Europa, especificamente para a Alemanha, tratando de economia mesmo, foi surpreendente que o índice de preços ao consumidor fechado de janeiro dos alemães deu uma subida muito grande. Até se esperava uma alta por conta de janeiro, seu auge do inverno, mas não tanto assim. Foi um crescimento da inflação, foi uma alta inflacionária de nada mais, nada menos do que 1%. Contrapondo uma deflação de 0,8% em dezembro do ano passado. Tem dois fatores aí que pressionaram esses preços, gente, vamos deixar bem claro. Primeiro foi o fim do subsídio governamental para a população para dar conta da alta do preço dos combustíveis. Então, realmente, isso impactou em janeiro. Além do mais, o que aconteceu? A fonte desse dado, que é o Escritório Federal de Estatísticas do governo alemão, mudou exatamente em janeiro, aplicou a mudança exatamente em janeiro da metodologia do cálculo inflacionário, mudando ponderadores, vendo o que é mais, o que é menos importante de acordo com a estrutura de consumo do povo alemão nesse momento. E quando se muda a metodologia, a comparação ela fica meio bagunçada assim. Talvez seja isso que esteja também influenciando essa alta inflacionária. Mas o importante é acompanhar o final da temporada, o final do inverno, para ver o que acontece não só entre os germânicos, mas toda a Europa. Porque uma inflação alta dessas normalmente conduz a uma alta de juros pelo Banco Central Europeu. Espero que isso não aconteça, ainda acho que não é necessário, porque essa inflação é focada em combustíveis, mas evidentemente os preços vão ter que recuar ou desacelerar na sua alta muito nos próximos meses. Lá na Europa, especialmente na Alemanha, que é a principal economia europeia. E agora, como penúltimo assunto do vídeo, eu quero falar sobre uma pesquisa feita pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em parceria com o Boston College, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Pegaram 72 empresas do Reino Unido, a título de experiência, e estabeleceram o seguinte: os trabalhadores dessas empresas, em vez de trabalhar 5 dias por semana, iriam trabalhar apenas 4 dias e vão avaliar resultados. Qual foi o resultado que encontraram? A produtividade nos 4 dias aumentou, compensando o dia a mais de folga. Olha, gente, aí estão falando que isso aí tem que ser disseminado para
todas as empresas da Inglaterra, dos Estados Unidos e do mundo. Tenho algumas coisas sim a falar a respeito disso. Em primeiro lugar, as empresas, os funcionários das empresas que estavam sendo experimentados, é lógico que tinham todo o incentivo para dar mais corda, dar mais gás nos 4 dias que trabalhavam para não precisar voltar no 5º dia, especialmente se estão ganhando o mesmo salário, não perderam dinheiro por essa redução de jornada. Mas será que no âmbito da normalidade, no dia a dia do funcionamento dessas empresas, essa gana, esse suor de camiseta vai pegar tanto assim? Pessoalmente, eu não acredito. Eu, imaginando mais jovem, se tivesse essa oportunidade, lógico, eu iria trabalhar mais para consolidar uma conquista dessas. Depois, é lógico que nós iríamos, a maioria de nós iria cair naquela chinelagem, fazer o que fazia antes e babar os produtividade. E o último assunto que eu queria tratar com vocês diz respeito, aí sim, ao carnaval. Estamos na quarta-feira de cinza e, sem dúvida nenhuma, um dos melhores carnavais do Brasil fica onde? Lá em Salvador, é claro. E o prefeito da capital baiana, o senhor Bruno Reis, teve uma ideia genial. Ele se mostrou sensível a aumentar o tempo de duração do carnaval, que atualmente já está em 10 dias. Para quanto vai ser? 15, 20, 30 o ano inteiro? O argumento dele faz muito bem para a economia municipal por conta do turismo. Aí eu vou investigar a realidade baiana. Olha só, pessoal, de acordo com o IBGE, a Bahia, no terceiro trimestre de 2022 e há vários anos, acumula ou concentra a mais elevada taxa de desemprego aqui do Brasil. No terceiro trimestre do ano passado foi 15,1%, frente a uma média brasileira de 8,7% de desocupação. Vamos comparar com o melhor exemplo? Santa Catarina, 3,8% de desocupação, Mato Grosso também 3,8%. Qual é a diferença entre catarinenses, mato-grossenses e os baianos? Os 2 primeiros estados, eles veem muito mais claramente que sem trabalhar não se gera riqueza. É lógico que ficar festeando o ano inteiro é uma boa, mas trazendo isso para a realidade do dia a dia de cada um, será que isso aí gera riqueza ou será que isso aí coloca as pessoas com maiores dificuldades em dificuldades maiores ainda? E com essa, gente, o Fora de Curva fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo com tanta miscelânea. Se gostou, não esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e especialmente inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês. Até breve, tchau!